Olá, está começando o Revista TST, o programa que te deixa por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje você vai ver. O supermercado deve indenizar adolescente apreendido por liberar mercadorias sem registro no caixa. Cuidadora não consegue responsabilizar filho de idosa por débitos trabalhistas. A relação de parentesco por si só não atrai a responsabilidade do familiar. E ainda, trabalhadora que sofreu assédio sexual e moral em empresa de logística deve ser indenizada. O Revista TST já está no ar. Três empresários com dívidas trabalhistas em execução não conseguiram reverter a suspensão das carteiras de motorista por meio de habeas corpus. A seção 2 de dissídios individuais entendeu que esse mecanismo jurídico só é válido contra medidas que afrontem a liberdade primária de ir e vir. Os empresários são donos de postos de gasolina e conveniência. Eles foram condenados a pagar verbas rescisórias a um ex-empregado. Como os valores não foram quitados, foi determinada a suspensão das carteiras de habilitação e dos passaportes dos 3 sócios. Por meio de habeas corpus, os empresários alegaram que a CNH é indispensável e que a suspensão do documento os impediria de trabalhar. Isso porque um deles também é motorista, o outro atua como corretor de imóveis e o terceiro trabalha como advogado. O Tribunal Regional do Trabalho de Origem concedeu liminar em relação ao bloqueio dos passaportes, mas manteve a suspensão das carteiras de habilitação porque a medida não cerceia totalmente o direito de locomoção. Os empresários então recorreram ao TST. Alegaram que o habeas corpus serve também para sanar violência contra outros direitos constitucionalmente garantidos. Os argumentos não convenceram o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues. O magistrado considerou o entendimento da SDI 2 no sentido de que o habeas corpus só é cabível para defender a liberdade de locomoção primária, ou seja, o direito de ir, vir e permanecer. No caso, porém, a suspensão das carteiras de habilitação somente restringe a condução de veículos pelos próprios empresários e não a liberdade de locomoção em si. A decisão foi unânime. Agora uma dica. Tá vendo esse QR Code aqui no canto da tela? Por ele você acessa o portal da Escola Virtual do Governo. No site é possível escolher entre os 182 cursos à distância selecionados pela Justiça do Trabalho com temas relevantes para a instituição. As aulas são gratuitas e para qualquer pessoa que queira se capacitar. A iniciativa vinculada à Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, aumenta as oportunidades de qualificação profissional de quem se interessa pela justiça trabalhista e também de quem já atua na administração pública. No próximo bloco, supermercado deve indenizar adolescente apreendido por liberar mercadorias sem registro no caixa. A gente volta já já. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. Assédio sexual é o tema que abre o giro de notícias de hoje. Uma testemunha que também move a ação trabalhista pode ser ouvida no processo de uma colega. Para a segunda turma, o fato de as duas trabalhadoras processarem a empresa pelo mesmo motivo não caracteriza troca de favores. A repórter Samantha Flor tem mais detalhes pra gente? Oi, Samantha. Olá, Luane Anderson. A trabalhadora disse que prestava serviços terceirizados temporários e que as atividades exigiam agachamentos constantes. Relatou ainda ter sofrido assédio sexual por parte do supervisor, que em diversas ocasiões forçou o contato físico. A mulher teria tentado reagir às investidas, informado os fatos à empresa e pedido transferência de setor, mas foi demitida logo em seguida. Por isso, solicitou indenização na Justiça. Em defesa, a empresa prestadora disse que a dispensa foi motivada pelo encerramento de uma demanda temporária. Argumentou também que não tomou conhecimento dos fatos, porque apenas intermediava a mão de obra. Já a companhia tomadora do serviço informou não saber do suposto assédio. Na audiência de conciliação, uma testemunha confirmou os relatos da colega, mas a empresa questionou a validade do depoimento. Isso porque a mulher também ingressou com ação contra a empresa pelo mesmo motivo.
o que caracterizaria troca de favores. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve decisão que acolheu o argumento da empresa. Para o TRT, era evidente que a informante tinha interesse na causa, por mover uma ação semelhante. O caso chegou ao TST. Ao examinar o recurso da trabalhadora na segunda turma, a relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que, de acordo com a súmula 357 do TST, a testemunha não se torna suspeita pelo simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Ainda segundo a relatora, tendo em vista que a ação investiga atos ilícitos que atentam contra a liberdade sexual, a palavra das vítimas deve ter valor de prova especial. Segundo a relatora, esse tipo de violência é praticado de forma velada, o que dificulta a demonstração em juízo. Por unanimidade, a turma determinou o retorno do processo ao TRT de origem para que o depoimento da testemunha seja analisado e as provas sejam reexaminadas. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E a gente continua falando de assédio sexual. O destaque agora vem da 8ª turma, que manteve a condenação de uma empresa de logística a indenizar uma empregada que exercia a função de motorista. Conforme o processo, ela era ofendida e constrangida pelo chefe, que fazia perguntas de teor sexual. A repórter Michele Chiapa tem mais detalhes desse caso pra gente. Oi, Michele. Oi, Anderson. Olá, Luana. Na ação trabalhista, a empregada contou que era a única mulher a exercer a função de motorista de Kombi na empresa de logística. Diz que durante os 3 anos em que trabalhou na companhia, foi perseguida pelo líder do setor. Ela afirmou que o homem a xingava com frequência e fazia perguntas humilhantes de natureza sexual. Além disso, recebia convites para sair insistentemente. Diante da situação de assédio, a trabalhadora foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência. O documento foi juntado ao processo. Em primeiro grau, ficou constatado que o gestor tinha comportamento agressivo, especialmente em relação às mulheres. Testemunhas confirmaram que o local de trabalho era hostil e que havia intimidação de caráter sexual. A empresa, então, foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral e sexual, no valor de R$ 69 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a condenação. O TRT levou em conta que a empresa tem capital social de R$ 6.800.000, com filiais em vários estados do país. Por isso, considerou que a reparação moral teve também o objetivo de desestimular a conduta ilícita. Da decisão, a companhia de logística recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do agravo, na 8ª turma, desembargadora convocada Marlene Sugimatsu, concluiu que o recurso apresentado pela empresa não estava qualificado para exame. Isso porque não atendia aos requisitos formais previstos na consolidação das leis do trabalho, como a indicação correta dos trechos da decisão do regional que apontassem com precisão os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para firmar entendimento. Por unanimidade, ficou mantida na 8ª turma a condenação no valor de R$ 69 mil. Não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Anderson, Luana. Obrigado, Michele. Bom trabalho para você. Uma cuidadora do Espírito Santo não conseguiu responsabilizar o filho de uma idosa para quem prestou serviços por débitos trabalhistas. Para a 5ª turma, a relação de parentesco unicamente não atrai a responsabilidade de quitar dívidas que não foram contraídas pelo familiar. Vamos falar com a repórter Larissa Batista, que conta esse caso com detalhes. Oi, Larissa. Oi, Luana e Anderson. A empregada disse na ação que foi contratada pelo filho e pela filha da idosa. Por isso, pediu que os dois fossem responsabilizados pelo pagamento de verbas rescisórias, adicional noturno e benefícios que seriam devidos a ela. Parte dos pedidos chegou a ser aceito pelo juízo de primeiro grau. Mas o filho foi excluído do processo, já que houve a comprovação de que ele não era responsável direto pelos cuidados com a mãe e eles não moravam no mesmo local. Mas, no entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, apesar dos fatos comprovados, todo o núcleo familiar é responsável pela condenação.
principalmente por se tratar de contratação de trabalhadora doméstica, em que todos se beneficiam dos serviços prestados. Insatisfeito com a decisão, o filho da idosa entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, o simples fato de ser da família não é suficiente para responsabilizar alguém por uma dívida trabalhista. Por isso, votou no sentido de que a chamada responsabilidade solidária não pode ser aplicada. É uma cuidadora de uma idosa que ingressou com ação contra o filho que não dirige a prestação de serviços e nem reside com a mãe. Quem contratou foi a irmã dele. Então eu faço toda uma digressão aqui, entendendo que, para dar provimento, restabelecer a sentença no sentido de que ele não tem essa obrigação. De acordo com o colegiado, não houve fraude ou sucessão entre empregadores para justificar a responsabilização do filho da idosa. Além disso, o homem não estava registrado como empregador, nem dirigia os serviços da profissional. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST. A rede de hipermercados Walmart foi condenada a indenizar um adolescente que, colocado na função de caixa, foi apreendido por ter liberado mercadoria sem registro. Para a sétima turma, a empresa submeteu o jovem a uma responsabilidade que não era dele, sem ter feito qualquer treinamento. E não há registro de que o rapaz tenha sido contratado na condição de aprendiz. O adolescente atuava como empacotador. Na época, com 16 anos, ele contou que às vezes assumia a função de caixa. Um dia, ao ser colocado nesse posto, um grupo de pessoas que morava perto da casa dele o ameaçou para que não registrasse parte de uma compra. Pouco depois, um segurança, vendo que faltava dinheiro na registradora, pediu apoio policial e o garoto acabou apreendido. Na delegacia, foi registrada a ocorrência por crime de tentativa de furto. O jovem só foi liberado com a presença da mãe e a assistência de um advogado. Ele foi orientado a aceitar a oferta do juiz de suspensão do processo, em troca da prestação de serviços à comunidade. Após o ocorrido, o adolescente buscou a Justiça do Trabalho e pediu indenização por danos morais. Ele argumentou no processo que foi obrigado a desempenhar atividades incompatíveis com a idade dele. Além disso, o constrangimento que sofreu teria sido causado por culpa da empresa. Isso porque foi colocado em uma função para a qual não tinha sido contratado e que é proibida a menores de idade, justamente pelo potencial de gerar situações de risco. O TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reformou a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido de reparação. Para o TRT, o fato de a empresa colocar o adolescente como responsável pelo dinheiro por si só revela descontrole na gestão dos recursos humanos. Embora não tenha havido prova da ameaça, o regional ressaltou que não cabia ao jovem a responsabilidade de caixa, porque não ficou demonstrado que recebeu treinamento para a tarefa. Por isso, o Walmart foi condenado a pagar R$15 mil por danos morais. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, destacou normas nacionais e internacionais que visam a proteção integral de crianças e adolescentes. No Brasil, a Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem idade mínima para o trabalho e vedam expressamente o trabalho noturno, perigoso e insalubre. Para o ministro, embora não haja norma que proíba a função de caixa para pessoas entre 16 e 18 anos, o posto de trabalho envolve o manuseio de dinheiro e pode trazer riscos à integridade física. Os demais ministros da 7ª turma acompanharam o voto do relator. Ainda cabe recurso. No próximo bloco, recurso de revista é tema do videocast Vozes da CLT. Não saia daí, é daqui a pouco. O recurso de revista está previsto no artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Esse mecanismo é utilizado pelas partes visando a uniformização da jurisprudência trabalhista. E foi sobre esse assunto, Luana, que eu conversei com o ministro do TST, Breno Medeiros, no novo episódio do videocast Vozes da CLT. Ele explicou quando esse recurso é válido, em quais situações pode ser apresentado, entre outras questões. Vamos dar uma olhadinha no que vem por aí.
Não existe brasileiro de primeiro nível, brasileiro de segundo nível, sub-brasileiro, não existem categorias de brasileiro. Então, o brasileiro que é um trabalhador lá no Amazonas, ele tem que ter interpretada a mesma lei, que é uma lei federal, que é a CLT, que trata dos direitos trabalhistas, da mesma forma que aquele que trabalha lá no Rio Grande do Sul, ou que trabalha no Mato Grosso, ou que trabalha no Espírito Santo. E para isso que serve o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é uma corte de unificação, certo? De uniformidade, em que ele traz todas essas divergências entre os tribunais regionais, e aí nós temos um recurso que se chama o recurso de revista. O episódio está bem bacana, viu, Luana? E quer saber mais? É só acessar o nosso canal youtube.com/TST. Te espero lá. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, inaugurou a Secretaria de Admissibilidade Recursal do TST. A seção integra a nova Secretaria-Geral de Gestão de Processos, também criada pela presidência da Corte no início da gestão. Durante o lançamento, o presidente enfatizou que a mudança estrutural busca reduzir o volume de processos por meio do mapeamento dos temas que chegam ao tribunal. A secretaria será responsável por receber, conferir e fazer a triagem dos casos relacionados aos agravos de instrumento, recursos de revista com agravo e recursos de revista que chegam ao TST. Também com foco em reduzir a quantidade de recursos extraordinários, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, propôs cooperação institucional com os tribunais regionais do trabalho de todo o país. A iniciativa representa uma das ações para a Semana da Conciliação, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Os recursos extraordinários são recursos de decisões do TST para o Supremo Tribunal Federal. Cabe à vice-presidência examinar se a pretensão é cabível. O exame leva em conta aspectos como a violação direta da Constituição Federal ou a existência de questão constitucional relevante. A proposta é realizar um mutirão de conciliações envolvendo esses processos com o auxílio de mediadores e conciliadores indicados pelos regionais. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou uma nova página que centraliza as iniciativas e os programas da Justiça do Trabalho. Nela é possível acessar informações completas sobre projetos, boas práticas, canais de denúncia, legislação e contatos. Entre os destaques estão 2 novas frentes de atuação: o Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade e o Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao tráfico de pessoas e de proteção ao trabalho do migrante. O objetivo da plataforma unificada é facilitar o acesso a informações e promover a transparência e a eficiência na divulgação das ações e dos programas da Justiça do Trabalho. Os depósitos judiciais da Justiça do Trabalho agora podem ser feitos via Pix. A novidade trouxe mais agilidade e praticidade para partes e advogados. De forma simples e instantânea, o depósito pode ser realizado em qualquer uma das mais de 800 instituições bancárias participantes do Pix no Brasil. O serviço está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Além da praticidade, a novidade traz comodidade, eficiência e segurança para os tribunais regionais e para as partes que até então contavam apenas com o boleto bancário para recebimento dos depósitos. Já está disponível a Pesquisa Nacional de Satisfação com Sistemas. O levantamento pode ser respondido até 30 de novembro. O objetivo é identificar pontos de melhoria e influenciar as próximas versões de sistemas nacionais geridos pela Justiça do Trabalho. Tanto usuários internos quanto externos podem participar pelo QR Code na tela. A pesquisa integra o Índice de Satisfação com Sistemas de Tecnologia da Informação e faz parte do planejamento estratégico do CSJT para o período 2021-2026. O resultado está previsto para a segunda semana de dezembro e ficará disponível no portal do Conselho por meio do painel de acompanhamento do indicador.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco. A agenda incluiu avaliações, reuniões e visitas a órgãos da instituição. O ministro reconheceu a eficiência e o compromisso da Escola Judicial do TRT6. Segundo o corregedor, o trabalho inclusivo se reconhece como parte de uma sociedade diversa. Para retomar os serviços prestados à sociedade, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, conseguiu recursos extras. O crédito no valor de R$14 milhões foi aprovado pela Câmara dos Deputados por meio da medida provisória 1243 de 2024. A medida prevê recursos extras para atender emergências necessárias à continuidade da prestação dos serviços públicos da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União. O valor será destinado para a troca de equipamentos e imobiliários, além da reparação de danos na estrutura predial do TRT. O local foi danificado pelas fortes enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em maio deste ano. Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça. Magistradas e magistrados da Justiça do Trabalho que tenham decisões que promovam a proteção dos direitos humanos têm até o dia 19 de dezembro para preencher o formulário, que pode ser acessado pelo QR Code na tela. O concurso é dividido em 16 categorias, entre elas direitos dos trabalhadores vulneráveis e combate ao trabalho escravo. O prêmio busca reconhecer juízas e juízes que, em decisões e acórdãos, promovam a proteção dos direitos humanos fundamentados em tratados internacionais, na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e nas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom, por hoje o Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!